Olá, tudo bom? Bem-vindo, eu sou Natasha, sou pediatra especialista em desenvolvimento infantil, sou mãe de Davi, autista nível 1 de suporte, e hoje a gente vai falar sobre habilidades sociais. Esse desafio que é para os autistas socializar. Por que é desafiante para ele, né? Então fica aqui um pouquinho nesse vídeo para a gente entender como que a gente pode ajudar os nossos filhos autistas, os nossos amigos, as pessoas com transtorno do espectro a socializar e estar incluídos na nossa vida. Então, se você gosta desse conteúdo, compartilha, dá o like, deixa seu comentário aí. Um dos critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista é justamente a dificuldade da interação social, ou seja, habilidades sociais são muito difíceis para os autistas. Por quê? Porque eles não conseguem entender a nossa expressão facial, eles não conseguem entender brincadeiras de sarcasmo, eles não conseguem imaginar o que é as segundas intenções, eles são muito literais, então eles não conseguem fazer o que está implícito, entender, implicidade, é uma coisa implícita. Isso dificulta muito no dia a dia para eles socializar, entender o diálogo que está acontecendo. Então, às vezes ele está ali numa roda de conversa e não está entendendo as brincadeiras, está achando que uma pessoa está brigando com a outra e não está, né? Então, para isso, a gente precisa ajudar eles no processo de ensinar mesmo como é que funciona a comunicação social. Diante dessas dificuldades que a gente tem no autismo, da dificuldade da interação social, seja por o pensamento literal, a dificuldade de identificar expressões faciais, a dificuldade do comportamento, né, da linguagem corporal, a questão de eles terem um hiperfoco e interesses muito restritos e não terem interesse em outras coisas. Então, dificulta para eles, por exemplo, persistir numa conversa onde é uma coisa sobre um assunto que eles não têm interesse. Tudo isso faz com que a relação com as outras pessoas sejam muito difíceis. Mas isso não significa que eles não querem ter essa relação, que eles não querem estar nos lugares, eles não querem socializar. Eles querem, mas eles têm muita dificuldade. Além da questão da interação por si mesma, existe também as questões sensoriais. Então, dependendo do ambiente que o autista está, para ele vai ser muito difícil socializar. Por quê? Porque tem alguma coisa sensorial, seja uma luz, seja um barulho, seja alguma coisa que está incomodando ele, tocando ele, né? Uma sensação que ele não consegue pensar em outra coisa a não ser aquele estímulo sensorial. E aí ele não consegue prestar atenção nas pessoas, no ambiente. E também, além disso, isso acaba restringindo o autista a certos ambientes, né? Impedindo que ele esteja em outros ambientes. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar o autista a desenvolver as habilidades sociais, né? Mesmo que ele não seja verbal, lógico, o fato de não ser verbal dificulta, é mais difícil ainda, porque a nossa interação, ela é basicamente verbal, né? A base dela é essa. Mas a gente tem as comunicações alternativas, o uso de comunicação alternativa, de métodos que podem fazer com que esse autista faça parte da sociedade através desses tablets e programas que podem ajudá-lo a socializar e fazer parte do nosso dia a dia tranquilamente, mostrando o que eles querem fazer, o que eles querem comer, como é que eles vão socializar, pedir uma coisa para alguém. O fato da criança não ser verbal não significa que ela não possa ser capaz de criar habilidades sociais e de estar nos nossos ambientes. Vai se tornar um pouco mais difícil, mas não vai ser capaz. O que a gente pode fazer? A gente pode usar grupos, a gente pode levar para ambientes com outras crianças, assim, lugares, parquinhos, ambientes ao ar livre, onde tem crianças de próximas idades. Vocês podem também, com os terapeutas, formar grupinhos de terapia, onde a terapeuta vai trabalhar as habilidades sociais, levar a criança e dar função para a criança, por exemplo, pedir para o seu filho ir ali comprar uma água, dar a função para ele fazer o pedido de comprar a água, ele fazer o pagamento, né, dele fazer a pergunta o que ele quer, formas que a gente estimula a habilidade social. Dentro das terapias, existem muitas formas a gente também trabalhar
trabalhar. Existem programas específicos do ABA que trabalham habilidades sociais e que eles ensinam para o autista as expressões faciais, ensinam comportamento. Então, como eu vou me comportar em determinadas situações, baseado em historinhas, a gente cria historinhas para ensinar eles como que a gente pode fazer aquilo ali, dando exemplos, né, fazendo exemplos. Então, isso a gente pode fazer para trabalhar dentro das terapias a socialização, as habilidades para socializar. Porque é muito importante que eu entenda o seguinte: para eu socializar, eu preciso ter pré-requisitos, eu preciso ter habilidades. Então, eu preciso trabalhar, às vezes, esses pré-requisitos, essas habilidades, para poder colocar a criança num ambiente com outras crianças. Senão, vai ser muito frustrante, tanto para a gente quanto para eles. E esses pré-requisitos, essas habilidades, vocês podem desenvolver junto com os terapeutas. Ter uma equipe de terapeuta onde você leva suas demandas e elas percebem isso. Olha, eu quero que meu filho socialize, eu tô percebendo a necessidade, a gente tem que trabalhar isso. Então, vai trabalhar passo a passo os pré-requisitos. Então, uma coisa muito importante pra gente socializar é a gente saber fazer a troca. Então, a troca chama troca de turno. Então, saber esperar a minha vez. Então, a gente precisa saber esperar a nossa vez. Preciso aprender a ouvir, saber me interessar o que o outro tem pra dizer, interessar no que o outro tem algo importante para me falar, só o que eu tenho não é o mais importante. Então essas situações, essas características são importantes para que a gente tenha uma socialização adequada. Isso tudo tem que ser trabalhado em terapia, seja na fono, seja na TO, aprender as questões sensoriais nos ambientes. Então, como que a TO pode adaptar aquele autista para se colocar naquele ambiente? O que a gente pode usar? Então, a gente pode usar finger toys, a gente pode usar aqueles fones abafadores, pode usar alguns coletes que ajudem. O que eu posso fazer sabendo que eu vou ser colocado num ambiente tal? Então, em vez de eu reprimir a ida do autista para tal ambiente, eu vou ajudá-lo a colocar coisas que vão permitir que ele esteja nesse ambiente. Isso são coisas que a TO pode nos ajudar, né, como família. A psicóloga ABA, ela vai trabalhar, tem programas ABAs que trabalham justamente esses pré-requisitos. Então, dependendo do que o seu filho tem, ela vai trabalhar os pré-requisitos adequados para que ele possa estar nos lugares sociais e fazer, e conversar, e se interessar, e brincar, e assim desenvolver suas habilidades sociais. A gente tem que ensinar para a criança autista o sarcasmo, a criança não, o adolescente nesse caso, o sarcasmo. A gente vai ter que ensinar as segundas intenções, o que são isso, né? As figuras de linguagem, que quando eu falo vai chover canivete, não é o canivete de fato que vai cair. Isso tudo é muito importante para a gente ir desenvolvendo. E aí, à medida que ele vai crescendo, você pode até ir dizendo: olha, isso aqui é uma figura de linguagem, isso aqui eu não estou querendo dizer de verdade, isso aqui é uma forma de dizer. Isso acontece muito frequente aqui em casa, assim, com o Davi. Ele me perguntava muitas vezes: mãe, você tá brincando ou tá falando sério? Quando ele tava na dúvida se eu tava sendo sarcástica, se eu tava fazendo alguma coisa com duplo sentido, né? E muitas vezes, às vezes eu falo alguma coisa e ele leva ao pé da letra. Eu falava: não, meu filho, eu tava brincando, era brincadeira, viu? Aí ele: ah, tá certo. Outro dia eu falei: olha, se vocês perderem no Uno, vocês vão ter que descer pra malhar comigo. Mas eu falei brincando. E aí, quando ele perdeu, ele: ah, então tá bom. Foi se levantando assim, foi pra malhar. Eu falei: não, meu filho, pode deixar, eu vou sozinha. Falei brincando, pra tirar sarro de vocês, pra deixar o jogo mais interessante. Ele: ah, tá certo. E aos poucos ele vai, eu já fiz alguns comentários aqui, né? Ele hoje em dia, ele tá vivendo a adolescência, então ele se pergunta algumas coisas, assim, pra ele às vezes algumas coisas que estão ficando cada vez mais, essas brincadeiras de quinta série, né, gente? Ele tá começando a ter que aprender. Eu tô gostando bastante porque ele tá aprendendo, o irmão dele ajuda muito, né? Antônio, que é típico, acaba ajudando muito e dando toques pra ele. Mas é perceptível o quão literal ele é e a dificuldade que ele tem de entender o que o outro está querendo dizer, o que ele está assim subentendendo, né? A gente vai ensinando: olha, quando ela fala isso, você quer dizer isso, isso e isso. Então, a gente vai ter que ir ensinando eles a viver nesse mundo aí tão complexo que é a sociedade. Já é difícil pra gente, típico, socializar, imagina pra eles. É isso, gente. Então, minha dica pra hoje é essa sobre habilidades sociais. É difícil, é desafiador, mas é possível. Tem muitas maneiras que a gente pode fazer para ajudar
ajudar nossos filhos a interagir socialmente, a aprender essas diferenças e superar os desafios e as dificuldades, tá? Seja jogos de tabuleiro, seja passeios no parque, seja cards, vários joguinhos pequenininhos que ensinam sobre expressões faciais e emoções, seja com planos ABA, seja terapeuta ocupacional, seja usando mecanismos para ajudar eles sensorialmente. Existe muita coisa que a gente pode fazer para os verbais e não verbais. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou do conteúdo, dá o seu like, compartilha e deixa aqui os seus comentários para eu saber o que vocês estão achando. Então, até o próximo vídeo.